Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Mais uma vez nós estamos aqui e nós iremos falar algo sobre a morte de Jesus em Mateus, no capítulo 27, no versículo 50. Diz assim então o texto para nós: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Quer dizer, ele entregou o Espírito dele. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Paramos por aqui. Bom, então Jesus, nós sabemos que existe o texto do Evangelho mesmo, nos Evangelhos, que diz que ninguém toma a vida dele, ele dá a vida dele, né, por amor de muitos. E aqui nós vemos que ele entregou o seu Espírito. E diz o texto também que o véu do santuário, ele fendeu de cima para baixo. Que véu é esse? O que simbolizaria esse véu? Bom, no capítulo 26, 25 em diante de Êxodo, Deus fala para Moisés e ali vai ser a instituição da construção do tabernáculo. O tabernáculo seria o modelo que depois viria a ser o templo de Salomão. E depois nós temos o templo de Salomão, temos lá a reforma com Neemias também mais para frente, temos depois o outro templo de Herodes reconstruído, e esse templo ele é destruído no ano 70 pelo general Tito, general romano que invade Jerusalém. Bom, no texto de 25 de Êxodo em diante, a estrutura do tabernáculo seria lá fora, onde estaria feito os sacrifícios dos animais, depois entraria no átrio, no lugar onde o átrio ficaria. As pessoas teriam uma parte para homem e para mulher, depois teria o santo lugar, onde ficariam os sacerdotes servindo ali a Deus, e depois teria um lugar específico chamado Santo do Santo, ou Santíssimo, ou Santo Lugar. Nesse lugar específico, nós teríamos a Arca da Aliança colocada ali, uns querubins em cima da arca para proteger, nós chamamos de caporete, que é o lugar que seria de jogar o sangue dos sacrifícios. Isso, o sumo sacerdote, que entraria uma vez por ano nesse santíssimo lugar, que seria o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Fora desse local, que é o santo lugar, nós teríamos ali estabelecida a mesa dos pães asmos, nós teríamos o candelabro, nós teríamos então o altar de incenso. E depois desse altar de incenso, teria um véu, uma cortina, segundo alguns estudiosos, teria 18 centímetros de largura esse véu, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Então, nesse santíssimo lugar, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, como nós falamos. Para quê? Para ele fazer a expiação do pecado do povo de Israel. Então mataria lá um animal, esse animal simbolizaria o povo de Israel, e então ele levaria aquele sangue e aspergia aquele sangue em cima do caporete, em cima da Arca da Aliança, que simbolicamente representava Deus no meio do povo. Por que tinha esse véu? Esse véu ele vai nos mostrar que havia uma separação. Então, nenhuma pessoa que não fosse o sumo sacerdote poderia entrar. Então nós não podemos entrar no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, se nós não tivéssemos uma pessoa, um sacerdote para poder servir por nós. É ele que era o representante do povo diante de Deus. Era ele então que aspergia o sangue para propiciação dos pecados do povo de Israel. Bom, então eu não poderia entrar. Quando vem a aliança, alguns dizem a nova aliança em Jesus Cristo, ele veio em forma de homem, sendo ele filho de Deus e ele se entrega para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna.
Quando nós vemos aqui que Jesus entrega também o seu Espírito, entregou o seu Espírito, e logo no versículo seguinte diz que o véu do santuário se rasgou, é interessante porque lá atrás ninguém poderia entrar, mesmo o sumo sacerdote, se ele entrasse no Santíssimo Lugar e ele tivesse algum tipo de pecado, algum erro, ele entrava nesse local amarrado por uma corda e ele tinha nas vestes dele uns sinetes, vários sininhos. Né? Porque se aquilo parasse de tocar, as pessoas saberiam que ele tinha acontecido alguma coisa. Como não podia entrar ninguém ali, então tinha que puxar, se ele estivesse morto, puxar ele pela corda. Bom, então, aqui está dizendo que o véu do santuário se rasgou. E nós sabemos que Jesus morreu às 3 horas. O que quer dizer isso, que morreu às 3 horas? Isso quer dizer que no momento em que Jesus morre, estava sendo feito os sacrifícios lá no templo, não o sacrifício do Yom Kippur, mas sacrifícios normais. Então, nesse lugar específico, não o Santíssimo, mas o santo lugar antes do lugar santíssimo, não esquecemos que tem o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Então, nesse lugar, no santo lugar, ali certamente estaria alguns sacerdotes oferecendo sacrifícios a Deus, trabalhando naquele local. E quando então o véu ele rasga de cima para baixo, alguns dizem que foi o próprio Deus que rasgou, porque você não rasgou de baixo para cima, ele vem rasgando de cima para baixo. Então esses sacerdotes que estavam ali, eles olharam para dentro do Santíssimo Lugar, não se esquecendo que agora o Santíssimo Lugar, ele não contém a Arca da Aliança. Porque na invasão de Nabucodonosor em 527 em Jerusalém, a arca some. Ninguém sabe, na verdade, onde está a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, Jeremias diz que o povo de Israel não falaria mais sobre ela. E essa Arca da Aliança, que nós vemos filmes de televisão, tipo Indiana Jones, ela só vai ser mencionada só em Apocalipse por João, que ele vê a arca no céu. Bom, nós não sabemos onde está a arca, não sabemos o que aconteceu. E nesse momento, o local do Santíssimo Lugar não tem nada ali. Mas ainda continuava sendo proibido entrar. E quando então rasga-se o véu de cima a baixo, os sacerdotes que estavam no santo lugar, eles olham para dentro e eles não são mortos. É interessante que o simbolismo aqui desse véu rasgado, ele demonstra e significa, na verdade, que um outro caminho, um vivo caminho foi inaugurado por Jesus para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Então, veja só, nós não precisamos de ninguém para podermos entrarmos na presença de Deus. Então, nós não precisamos de padres, não precisamos de pastores, não precisamos de quem quer que seja para que nós possamos entrar na presença de Deus. Não nos esquecendo que Deus ama toda a humanidade, Ele ama todos os homens. Esse caminho, o caminho no caso, ele só é percorrido se nós entendemos o que Jesus fez. Se nós entendemos a entrega do seu Espírito, a entrega da vida dele por amor a nós. Então nós não temos mais nada que possa nos separar de Deus. Nada que possa impedir a nossa presença diante de Deus, a nossa colocação daquilo que nós somos, dos nossos erros, dos nossos enganos, dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas. É um relacionamento íntimo. Nós não precisamos de alguém, não precisamos de uma multidão, nós não precisamos de sacrifícios de animais, nós não precisamos de nada. Nós precisamos apenas entender quem é Jesus e o que ele fez por nós. E nós então temos livre acesso a essa presença no Santíssimo, algo que era proibido para o homem fazer. Então Deus, por meio de Jesus, esse sacrifício nos abre uma comporta, nos abre uma clareira, nos abre uma fronteira para que nós possamos entrar e ali nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento íntimo com Deus, por meio de Jesus Cristo, ele é
trabalhado dia após dia. É interessante porque você vê que algumas pessoas dizem, no mesmo texto aqui, se você ver 27 de Mateus, eles chamaram de Jesus de embusteiro. Porque eles foram pedir para que houvesse uma guarda para que os discípulos de Jesus não tirassem Jesus de dentro do túmulo, para dizer que ele tinha acontecido alguma ressurreição e assim vai, e chamam ele de embusteiro. É interessante porque até hoje chamam Jesus também de embusteiro algumas pessoas. Mas o que ele fez foi justamente permitir que nós pudéssemos falar com Deus como nós falamos com um amigo, com um colega, com um próximo nosso. É verdade que nós precisamos também, às vezes Deus usa pessoas para que nós possamos perceber e entender qual é a vontade dele, o caminho dele, o desejo dele para a nossa vida. Mas isso não significa que nós temos que ter essas pessoas para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. É você intimamente com Ele. E Jesus nos dá essa liberdade. Ele nos dá esse caminho. Ele nos mostra esse caminho que nós podemos entrar pelo, não sangue de animais, mas pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Esta é a realidade do que Jesus veio fazer. Ele veio se entregar por mim e por você. Um texto bíblico diz que nós podemos morrer por uma pessoa que nós gostamos. Nós podemos morrer por uma pessoa que gostamos. Podemos entregar nossa vida até por pessoas que nós gostamos. Mas nós não entregaríamos nossa vida para uma pessoa que nós não amamos. Isso vai até além, para mim, do que você entender como foi, vamos supor, na Segunda Guerra Mundial, de quando os aliados entraram na Normandia, na França, para invadir, para libertar a França. Na verdade, ali tinha muitos, quase a completude de soldados ali, não conhecia ninguém na França. E eles entraram para dominar a França, tirar o poderio alemão, por pessoas que eram ruins e pessoas que eram boas. Mas eles foram por uma convicção de que eles são militares e teriam que fazer aquilo. Jesus não, ele vai e ele se entrega totalmente, sem ser obrigado, sem ter feito nenhum tipo de juramento. Ele vem com ele, que era próprio Deus e filho de Deus também, ele veio e se entrega. E você então, por meio dele, por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele, você então pode chegar na presença de Deus, né? E você pode se colocar aonde você estiver. Se você estiver no seu quarto, se você estiver andando de ônibus, no metrô, onde você estiver, se você estiver sendo, assaltado, onde? No seu trabalho, você pode e tem esse acesso permitido por Jesus para que você venha a entrar e você ter um relacionamento com Deus. Eu creio, pelo que a gente lê na palavra de Deus, que justamente isso que Ele deseja de nós. Ele deseja de nós que nós tenhamos esse relacionamento mais profundo, que nós consigamos entender e que nós consigamos acreditar nisso, que nós podemos chegar diante dEle. Eu não preciso, né, e hoje muito mais nós vemos na pandemia, apesar do Hebreus, o texto de Hebreus dizer que nós não devemos deixar de congregar, mas se nós não podemos congregar, nós podemos então entender que nós então temos essa companhia dia após dia. Nós podemos lembrar daquilo que nós falamos nas semanas passadas aí, de que Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está conosco por meio de Jesus e se alegra quando nós buscamos a face dele, nós num relacionamento com ele. Quando num texto também de Êxodo também, quando Deus fala com Moisés para que ele pudesse seguir com o povo, Moisés fala assim: olha, eu não vou seguir com o povo se o Senhor não for comigo. Então Moisés fala algo interessantíssimo, que é algo que depois a gente pode até ensinar. Ele fala para Deus que é o seguinte: olha, mostra-me a tua glória, o seu cabote, né? Mostra toda a sua
a sua força, o teu peso para mim. Eu quero ver. O Senhor falou que se agrada, é interessante porque assim, Deus falou para ele que ele se agradava de Moisés. E Deus se agrada de nós em Cristo Jesus. Mas esse cara tinha um desejo maior, não era só aquilo. E olha que ele viu muita coisa que Deus fez. E ele foi também usado por Deus para fazer milagres e maravilhas. Mas aquilo não bastava. Ele queria ver esse peso, essa glória, a presença de Deus junto a ele. E Deus fala com ele, ó, você está pedindo uma coisa interessante, mas não existe homem que veja a minha face e sobreviva. Mas eu vou passar diante de você, eu vou proclamar o meu nome. Então você suba no monte e quando eu passar, eu vou colocar a mão na penha, ele vai ficar numa fenda da penha, da pedra, e eu vou colocar a mão, vou passar por você e vou proclamar a minha glória. E Moisés faz isso, ele sobe e Deus também faz o que havia prometido. Ele passa diante de Moisés, só que esconde Moisés, porque não podia vê-lo, e ele então proclama que ele é um Deus benigno, bom, misericordioso, e ele se revela a Moisés. Foi o desejo de Moisés de ter um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais íntimo de Deus. Que seria então essa questão de nós podermos entender, olha, não é impossível. Eu não tenho que fazer peripécias, malabarismo, eu não tenho que fazer grandes coisas para Deus, eu não tenho para que Ele possa me chegar diante de mim, para Ele possa me receber na presença dEle. Não, o véu já foi rasgado, já temos acesso a Deus. Eu lembro, algumas pessoas criticam a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, mas eu acho interessante alguns textos, algumas passagens daquela música, né? Que nós temos que despojar muita coisa de nós. Né? Ele diz, num certo momento, ele fala assim, tenho que lamber o chão dos castelos suntuosos do meu sonho. Né? Eu acho interessante, porque nós temos, às vezes, uma grande arrogância dentro de nós, né? E nós não queremos ser... Parece-me que a humilhação, né? É uma vergonha. Eu sempre entendi de que a humilhação diante do homem, ela é uma vergonha, mas a humilhação diante de Deus nunca foi vergonha. A humilhação diante de Deus sempre foi algo benéfico para nós, porque quando nós chegamos e falamos para ele, olha, eu sou isso aqui, né? Quando Jacó está no val do Jaboque, ele está ali lutando com aquele mensageiro de Deus, e o mensageiro pergunta para o mensageiro qual é o nome do mensageiro, o mensageiro não fala o nome, e o mensageiro pergunta para o nome, qual é o nome de Jacó. E Jacó diz, eu me chamo Jacó. Na verdade ele está dizendo, olha, eu sou, o Jacó significa mentiroso, eu sou... entendeu? Eu sou trapaceiro, eu sou tudo isso, eu sou Jacó. Mas você agora não é mais Jacó, eu vou mudar seu nome para Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Então, de nós chegarmos sem arrogância, sem tanta soberba no nosso coração, chegando com um coração simples e humilde diante de Deus e declarar, olha, eu sou o Geraldo, eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou o Pedro, eu sou isso, e o Senhor me conhece, né? Mas eu quero ter o desejo de me relacionar com o Senhor, e eu não entendo, eu não compreendo muitas coisas, eu não sei muitas coisas, mas eu sei que o Senhor também pode me revelar, o Senhor pode me ensinar, porque eu tenho esse acesso, por mais que eu seja pecador, o Senhor, quando olha para mim, o Senhor não me vê o Geraldo, o Senhor não vê o João, não vê a Maria, não vê o José, o Pedro. O Senhor vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo sobre a minha vida. E é por isso que o Senhor me aceita diante de ti, e é por isso que o Senhor permite que eu entre no santuário. Não é o santuário lá do templo, que não existe mais o templo, né? Ele foi destruído. Pode ser que ele venha, biblicamente, ser reconstruído novamente. Mas isso não é importante. O importante é que hoje nós temos esse Jesus que é o acesso, é o caminho que nos leva até Deus. E depende então do nosso desejo, do nosso sentimento, daquilo que nós podemos pensar, daquilo que nós podemos ver, e olharmos para Moisés e vermos que ele desejou muito, né? E foi ousado, e parece-me que também Deus se agradou desse pedido de Moisés, né? Então, olha, eu vou te atender, você não pode, mas eu vou te atender em parte,
Tá? Então nós possamos entrar e sermos nós mesmos. Não que nós somos das nossas máscaras que usamos diante das pessoas. Né? Muitas vezes nós somos vários tipos de pessoas em vários tipos de lugar. Nós somos uma pessoa em casa, uma pessoa no emprego, uma pessoa na escola, uma pessoa com os amigos, e nós vamos nos adaptando ao momento e ao local que nós estamos e o tipo de grupo que nós temos para não sermos aceitos. Não, nós diante de Deus estamos totalmente abertos, nus, no sentido de estar livre de toda essa máscara, de todas essas obrigações que nós temos na sociedade e sermos o que nós somos para Ele, porque Ele nos conhece. Né? Então, o passo que eu acho que Deus, penso que Deus gostaria e quer ver em nós também é esse primeiro passo de nós podemos entender que não tem mais véu, que não tem mais divisão, que nós podemos entrar e sermos com Ele companheiros de conversa e nós falarmos e colocarmos as nossas, não só tristezas e angústias, não, nossas alegrias, nossos prazeres em nos relacionar com Ele, reconhecendo principalmente de que nós somos abençoados e que muitas vezes nós somos ingratos à vida que nós temos. Nós somos muitas vezes ingratos às bênçãos de Deus, como nós já falamos lá no outro texto de Balaão, que queria amaldiçoar Israel, e Israel nem sabia, e Deus tornou aquilo que era maldição em bênção para o povo. Então, muitas vezes nós somos ingratos, nós não percebemos o quanto nós temos, o quanto Deus tem nos sustentado, o quanto Ele nos tem nos abençoado. Existe um texto, mesmo lá em Números, o Balaão começa no 22 em diante, mas no 21 ele tem um texto em que o povo de Israel está no deserto e Deus suprindo a necessidade alimentar deles pelo maná. Né? É lógico que talvez fosse uma coisa meio enjoativa, todo dia comer aquilo, tal, mas era um sustento de Deus. E eles estavam comendo aquilo e passando por aquilo porque eles quiseram, foram eles que se colocaram naquela situação, não obedecendo a Deus, quando Deus pediu que eles fizessem algo que era entrar na terra e eles ficaram com medo e não entraram. Então, num dado momento, eles dizem, é interessante que esse pão vil, esse pão insignificante, esse pão que nos dá nojo, olha só aquilo que Deus estava dando para eles. Então nós temos um povo, Moisés, que quer ter um relacionamento com Deus e reconhece a mão de Deus sobre a vida dele e do povo de Israel, inclusive. Um povo que não quer, que rejeita, que despreza, né? E nós vemos que esse Deus, ele ama a todos da mesma maneira e ele abre o coração dele por meio de Jesus para que nós possamos entrar. Então, que nós não sejamos arrogantes como o povo de Israel, que não sejamos ingratos como eles eram, e que nós sejamos um tipo de Moisés, que deseja se relacionar com Deus, que deseja estar junto com Ele, que deseja ver a glória dEle, que deseja ver o peso, todo o peso dEle, toda a bondade dEle. E para que talvez a gente não possa ver como Ele também não pôde, mas que nós possamos até ouvir como Ele ouviu, que Deus é bondoso, clemente, misericordioso e é um Deus que ama. Nós vemos isso por meio de Jesus Cristo, que se entregou. Ele entregou o seu Espírito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o véu se rasgou para que nós pudéssemos entrar. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor Deus possa abençoar os nossos dias, o nosso futuro, o que virá depois, em cada vida de cada um, os nossos anseios, nossos sonhos, nossos desejos, colocando tudo diante dele. Eu quero entrar. Né? Uma música diz que sobre a questão de Zaqueu, né? Entra Zaqueu dizendo para Jesus, que é o texto bíblico também, entra na minha casa, entra na minha vida, e que nós possamos, não dessa maneira, mas que nós possamos nós entrarmos no Santíssimo, entrarmos na presença, não Deus, né? Um velho rabino, Joshua Heschel, ele diz que, num livro dele, que é interessante que não é o homem em busca de Deus, mas é Deus em busca do homem daquele que quer entrar no santuário, no santíssimo lugar, na presença de Deus, sabendo que o véu está rasgado e que eu não preciso de nada nesse mundo, nem de ninguém nesse mundo, para podermos dar esse primeiro passo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que Deus tenha compaixão e misericórdia da humanidade, dos homens, de todos os povos, línguas, raças e nações, que Ele levante a destra dele. Que o Senhor te bendiga,
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o teu rosto e te dê shalom. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo seja todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.